Espanha nesta altura. O especialista Miguel Prudêncio está agora em estúdio no Jornal das Duas, da SIC Notícias. Muito boa tarde, Sr. Professor. Como é que um país que ainda não atingiu um novo pico está já a preparar-se para a fase endémica? Parece, para um leigo, contraditório. Olá, muito boa tarde. Eu julgo que aquilo que nós acabamos de ouvir resulta de uma antecipação daquilo que previsivelmente e desejavelmente virá a acontecer num futuro que não será imediato, mas que será a médio prazo. De resto, a tendência que se observa e aquilo que nós esperamos que venha a acontecer é realmente esta situação de equilíbrio entre o vírus e a população humana, que permita que, num futuro que se deseja tão próximo quanto possível, mas que tudo vai depender da forma como as infecções e os casos de doença evoluírem, mas uma situação em que deixe de fazer sentido ter algumas das regras em vigor que atualmente estão, nomeadamente, por exemplo, os isolamentos por casos de contactos, e que se passe a tratar esta infecção e esta doença como qualquer outra doença respiratória com as quais nós convivemos anualmente, sazonalmente, e, portanto, que esta passará a ser mais uma dessas doenças respiratórias com as quais vamos ter que conviver, obviamente salvaguardando sempre a proteção daqueles que são os mais vulneráveis dentro de cada país, dentro de cada sociedade. Certo, mas preparar esse sistema de vigilância em caso de endemia não significa que estejamos já lá perto? Não significa que já lá estejamos, significa que estamos a caminhar nesse sentido e que, desejavelmente, vamos lá chegar. Obviamente, ninguém pode dizer exatamente quando, mas a tendência claramente é para caminharmos nesse sentido e para realmente a Covid-19 ser mais uma doença respiratória com a qual nós vamos ter de conviver, mas que encontrará um equilíbrio entre o próprio agente infeccioso, que é o vírus, e a população, que entretanto vai adquirindo a imunidade, por um lado, conferida pelas vacinas, por outro lado, resultante da própria exposição natural. Volto a frisar que o fundamental aqui é que aquelas que são as camadas da população mais vulneráveis a ter complicações graves no caso de contraírem esta infecção, temos que ter sempre em mente salvaguardar prioritariamente essas pessoas. Uma pergunta que muita gente faz é de saber se é plausível pensarmos numa vacinação. Dou-lhe o exemplo de Israel, que já está a testar a quarta dose de vacina em populações mais vulneráveis. Bem sei que sempre em articulação com os laboratórios da Pfizer, mas que vem agora dizer, a partir de um estudo, que essa quarta dose, ela própria, já não será suficiente. Muito bem. Ou seja, devemos ou não pôr os pés na terra e pensar que se calhar todos os anos vamos levar a pica? Aquilo que nós temos que pensar é que todas as decisões que são tomadas em relação à vacinação e às doses de reforço se baseiam naquilo que é a evidência científica de que em cada momento dispomos. Nós, neste momento, sabemos com toda a certeza que a terceira dose, a dose de reforço, a chamada terceira dose, tem um benefício claro na proteção contra a doença grave, também causada pela variante Omicron. Isto é algo que é seguro. Neste momento, o que nós temos que perceber é de que forma é que essa proteção e essa imunidade evoluem ao longo do tempo. E, portanto, é prematuro estarmos já a fazer previsões sobre que se vai haver necessidade de reforços periódicos, qual a frequência que esses reforços vão ter de ter. Sim, mas aqui será para toda a população. Este estudo em Israel diz já que a quarta dose, não a terceira, mas que a quarta dose, também ela não será suficiente. Aquilo que esses dados de Israel mostram é que esta quarta dose não parece ter um benefício muito significativo em termos da proteção contra a infecção e não contra a doença. Em relação à proteção contra a doença, ainda não há dados suficientes de Israel para sabermos exatamente qual é o impacto que a quarta dose tem na proteção contra aquilo que é mais importante, que é as formas graves da doença. Eu recordo que Israel começou a fazer estas administrações de quartas doses em dezembro, portanto ainda não passou tempo suficiente para se perceber realmente qual é o impacto que ela pode ou não pode ter na proteção contra a doença. Aparentemente contra a infecção não é muito significativo, mas aquilo que interessa realmente perceber é qual é a proteção que confere contra a doença. E, voltando ao ponto anterior, aquilo que nós neste momento temos em Portugal é uma situação em que a terceira dose está recomendada e está recomendada porque os dados científicos são absolutamente claros a mostrar que existe um benefício nessa terceira dose
no que toca à proteção contra a doença grave. Agora temos que perceber de que forma é que isto evolui. Pode-se, por exemplo, colocar um cenário em que possa fazer sentido fazer reforços periódicos dirigidos especificamente a uma fatia da população que seja mais vulnerável e chegar-se à conclusão que não há necessidade de reforços generalizados periódicos. É tudo algo que está ainda um pouco em aberto, na medida em que aquilo que vai ditar qual será a melhor abordagem são os dados que vão sendo obtidos à medida que o tempo vai passando e que essa informação vai estando disponível. Para já o que é seguro é que a terceira dose é benéfica e para já é nessa que nós nos temos que concentrar. A partir daqui temos que ver como é que a situação evolui, como é que a imunidade evolui, como é que o grau de proteção evolui ao longo do tempo, para perceber se esses reforços periódicos são necessários. Eu recordo até que a Agência Europeia do Medicamento, ainda ontem, veio dizer que a ideia de estarmos a fazer reforços de 4 em 4 meses não é realista e não vamos, com certeza, passar por uma situação desse tipo. Enquanto estamos já a ver também os últimos dados em Portugal, divulgados há instantes pela Direção-Geral da Saúde e que dão conta de 43.729 casos nas últimas 24 horas. É uma nova subida em relação ao ontem. Também 46 mortes de ontem para hoje. Quanto a internamentos, são mais 17, num total de 1.955, 160 em unidades de cuidados intensivos. Neste caso dos cuidados intensivos, são menos 14 do que ontem. São números, professor Miguel Prudêncio, dentro do esperado e dentro daquilo que está previsto. São números dentro do esperado, perante uma variante altamente transmissível como é a Omicron. É natural que o número de casos de infecção aumente. Agora, o que é importante é perceber até que ponto é que esses casos de infecção se traduzem ou não em casos graves de doença a requerer hospitalização e, nomeadamente, cuidados intensivos. E aquilo que estes números nos vêm mais uma vez mostrar é que, ao contrário do que acontecia há um ano, estes números de infecções não se estão, felizmente, a traduzir numa proporção idêntica à que assistimos há um ano atrás, de casos graves e de casos a necessitar de hospitalização. A este respeito, há um ponto que eu julgo que era importante também mencionar, que é, nós temos que perceber qual é que é a percentagem de casos em cuidados intensivos de pessoas que estão internadas com Covid como diagnóstico primário e quais são os casos de pessoas que, tendo necessitado de cuidados intensivos por outra razão qualquer, testaram positivo para a presença do vírus e que, neste momento, são pessoas internadas em cuidados intensivos com SARS-CoV-2, mas, porventura, sem diagnóstico primário de Covid. Essa é uma distinção que eu julgo que era também importante ser conhecida e que julgo que não tem sido veiculada da forma mais clara, para também percebermos realmente se estes números de cuidados intensivos correspondem efetivamente a pessoas que estão internadas por Covid ou se pessoas que estão internadas com Covid, o que não é exatamente a mesma coisa. É uma chamada de atenção importante e com a qual fechamos a nossa conversa, e também o Jornal das Duas na SIC Notícias. Já a seguir, a Marisa Caetano Antunes com a edição da tarde. Muito boa tarde.